Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, canal da Editora Betel, o canal que promove aquela que eu sempre digo, é a maior e é a melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Enquanto eu respirar, irmãos, o Senhor permitir que eu esteja respirando, eu vou continuar dizendo, porque isso eu não falo como apenas uma frase, eu falo porque eu acredito. Desde os meus 12 anos, quando eu conheci Jesus, eu estou na igreja, na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. Cresci dentro de uma igrejinha pequenininha, onde lá, desde 12 anos, a faixa de 12 anos é juniores, que nós chamamos, juniores ali. Então, nessa faixa etária aí, eu já era aluno da escola dominical, Então eu acredito, eu falo isso de coração, mas eu quero que vocês saibam que é aquilo que eu acredito mesmo, tá? Então, muito bem, eu sou o pastor Luiz Prates, você já me conhece, e eu estou aqui hoje, junto com os meus amigos, pastor Marcos, pastor William Barros, para juntos a gente dar sequência ao estudo da lição do primeiro trimestre que estamos estudando, o livro do profeta Ezequiel, essa linda, linda, linda revista que é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, meu amigo lá de Brasília. Saudação ao meu amigo e a toda a sua família. Deus abençoe, pastor Valdir. Nós estamos aqui hoje para estudar a lição de número 9. Ela tem por título A Visão do Vale de Ossos Secos. Então eu peço a você agora, já sem perca de tempo, pega a sua Bíblia, a sua revista, o seu planinho de aula, a sua caneta, porque vamos dar início agora ao estudo da nossa lição. Paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo. Muito bem, pastor Prates, a paz do Senhor Jesus, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco aqui para mais uma aula pela Editora Betel. Nessa fita vamos estudar a nossa 9ª lição desse trimestre, a visão do Vale de Ossos Secos. Nosso texto áureo está em Ezequiel 37, verso 3 e diz: E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. A nossa verdade aplicada vai dizer: a genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e os nossos irmãos. Os objetivos da lição de hoje: explicar que o plano divino inclui restauração. Ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos e mostrar os resultados da restauração divina. Textos de referência: Ezequiel capítulo 37, versículos 1, 2, 4, 5 e 10. Oremos pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, glórias ao teu nome, por podermos estar ocupados, envolvidos com o estudo da tua palavra. Desvenda os nossos olhos, abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Que o teu Espírito nos conduza e nos esclareça, que vidas sejam fortalecidas, a igreja seja edificada e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para mais uma contribuição no preparo da lição, visando a exposição em classes, contribuindo para o entendimento dos irmãos acerca desse livro tão enriquecedor, o livro do profeta Ezequiel. A título de introdução, deixo com os irmãos estas reflexões. Se antes o povo, ouvindo os falsos profetas que nós já estudamos,
na lição passada, achava que o juízo divino não viria, que vindo o juízo não seria longo, não seria demorado, mas apenas superficial, agora, após alguns anos no cativeiro, lembrando que a cidade e o templo já estavam destruídos, o que se podia ouvir entre o povo está registrado em Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Este é o contexto no qual Deus deu a Ezequiel esta visão do vale de ossos secos. Mas dentro desse contexto, sem esperança, caótico, desesperador, a visão que será alvo da nossa reflexão na lição de hoje é como se estivesse transmitindo essa mensagem. Deus tem um plano. Os ossos estão secos, parece que o povo foi cortado, não há esperança. Templo e cidade destruídos, anos estão se passando e o povo continua cativo, mas Deus tem um plano. E esse plano de Deus, ele é perfeito. O plano de Deus não será frustrado. Deus é poderoso para levar adiante o seu plano. Deixo como sugestão para os irmãos, na introdução do estudo dessa lição, fazer a leitura em classe de Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Assim, irmãos, a presente lição estará abordando, primeiro, o plano divino, esse plano perfeito, ele inclui a restauração. Não é apenas o juízo, não é apenas o castigo, não é apenas o cativeiro, mas restauração. Segundo, o poder de Deus para cumprir o seu plano. Deus, ele é onipotente. E terceiro, os resultados da restauração. O que se espera do povo que é alvo da obra de Deus para restaurar? É importante nós pontuarmos os aspectos presentes na restauração. E por que precisamos estar atentos a estes aspectos? Porque, irmãos, o plano divino de restauração não se trata apenas da libertação do jugo de outros povos. Não se trata apenas da posse da terra prometida, que inclusive era alvo do interesse e da expectativa do povo contemporâneo de Ezequiel. Não se trata apenas de independência política. Nós precisamos sermos cuidadosos quanto a uma expectativa limitada apenas ao aspecto material, terreno,
econômico e status social. Essa lição, meus irmãos, é uma excelente contribuição para refletirmos sobre esse relevante tema de restauração. Mas nós dependemos, para essa reflexão, de fazermos isso à luz das Escrituras Sagradas, para não incorrermos nas mesmas expectativas limitadas à questão material, política, econômica e status social. Sendo assim, vamos ao tópico 1 desta lição. O plano divino inclui restauração. O texto da nossa lição introdutória do tópico 1 nos diz: assim tem sido desde o início da história da humanidade e sua relação com Deus. Pecado, juízo, chamada ao arrependimento e promessa de restauração. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos isto. Como sugestão para os irmãos estarem expandindo um pouco essas questões, vide Gênesis capítulo 3. Esses aspectos que estão pontuados aqui no nosso texto, estão presentes lá em Gênesis 3, assim como em Apocalipse 22. Então, no início da Bíblia e no final da Bíblia, nós vamos encontrar presentes esses aspectos que fazem parte, desde o início da história, da relação da humanidade com Deus. Por exemplo, Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, fala de pecado. Também fala de juízo, porque está escrito lá, ficarão de fora. Mas também aponta para arrependimento, porque o texto fala que conduz à purificação. Bem-aventurados os que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro, e fala de restauração, porque fala sobre a árvore da vida e entrar pelas portas. Sobre as ações divinas. Um texto importante, além dos mencionados na lição, deixo como sugestão para os irmãos, sobre as ações divinas visando a restauração, Jeremias, capítulo 30 ao 33. Não deixem de ler. O propósito de Deus não pode ser anulado. Nós podemos conectar Ezequiel 37, que é a visão do Vale de Ossos Secos, alvo de estudo dessa lição, com Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Olha que texto maravilhoso é esse versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? O texto 1.1 da nossa lição diz que, assim como o estudo de Ezequiel é importante que seja realizado dentro desse contexto, esse contexto de promessas de Deus, de restauração, principalmente a mensagem do capítulo 36 de Ezequiel, onde enfatiza maiores detalhes das diversas ações divinas, nós podemos pontuar que Deus trará de volta o povo das nações para a sua terra. Deus purificará das imundícias. Deus dará um coração novo e dará o seu Espírito. Meus irmãos,
O tópico 1.2 fala da situação espiritual. O texto do tópico 1.2 diz: essa visão desperta a nossa mente quanto à relevância da palavra de Deus, para termos uma consciência mais ampla e profunda acerca da gravidade da situação humana, quando permanece afastada do relacionamento com Deus de acordo com a vontade do Senhor. Notemos a diferença entre a percepção da igreja e a avaliação divina, constante em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Eu quero destacar essas duas questões em relação à situação espiritual. Nós dependemos da palavra de Deus para termos uma percepção clara, adequada e real da nossa situação, e nossa percepção, a percepção humana, ela é limitada e deficiente. É um alerta, o tópico 1.2, sobre a necessidade de não sermos conduzidos pela inclinação humana. Nós somos inclinados a minimizar as ações pecaminosas e nós somos inclinados a achar que o que nós vemos e percebemos e entendemos está automaticamente de acordo com a visão de Deus sobre a situação. Nem sempre. Vide o exemplo da igreja em Laodiceia. E por último, profeta, instrumento de Deus. Eu quero aproveitar aqui essa exposição para pedir aos irmãos que façam essa alteração no seu texto 1.3. Essa referência que está de Atos 13, 14, os irmãos, por favor, considerem Atos 15, 14, ok? Então o texto 1.3 diz: desde o início, o plano de Deus inclui o ser humano, não apenas como alvo do seu amor e graça salvadora, como também sendo instrumento do Senhor para levar adiante seu propósito de formar um povo para a sua glória. Os mesmos que são alcançados pela salvação são também vocacionados para anunciá-la. O ser humano, como alvo do amor e da graça de Deus, e o ser humano como instrumento vocacionado pelo Senhor. Vale aqui, irmãos, rapidamente, uma reflexão. Não confundir profecia com palavras positivas. Não confundir profecia com desejos humanos expressos em palavras. Segundo, cuidado com a banalização da expressão profetizar. Pastor Prates, Pastor William, eu estou admirado, porque nesses últimos dias tem sido veiculado na televisão uma propaganda de um determinado produto, aonde a propaganda usa essa expressão, profetizar. É impressionante que até mesmo no mundo secular já está se usando essa expressão profetizar. E nós temos visto essa expressão sendo usada de uma forma muito frequente em nosso meio. Cuidado com profecias como resultado de manifestações que estão sendo expostas nas redes sociais. Pastor William falou disso na lição passada, sobre essa questão das redes sociais. Infelizmente, tem sido muito comum pessoas estarem postando mensagens proféticas nas redes sociais. Nós estamos perdendo muito do que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. A manifestação dos dons espirituais visa a edificação, consolação, exortação do corpo de Cristo. É o ambiente da comunidade, o ambiente coletivo. É aí que deve estar presente o propósito das mensagens proféticas. Tem um escritor
chamado Robert Menzies, e ele escreveu um livro sobre o Pentecostes, a nossa história, as línguas. Nos relatos de Lucas em Atos, é um chamado à igreja, as línguas estranhas, para reconhecer e lembrar a verdadeira identidade como comunidade de profetas do fim dos tempos, capacitada para dar testemunho de Jesus, falar das grandezas de Deus. Irmãos, vide a relação que existe entre as línguas com o anúncio. Atos capítulo 2, versículo 11. Atos capítulo 10, versículo 46. Atos capítulo 19, versículo 6. Vide a relação do derramamento do Espírito Santo com profetizar. Atos capítulo 2, versículo 18. Hoje, é muito importante isso, a profecia não possui autoridade escriturística. Profecia é para edificar, exortar e consolar. Não é para ser usada como guia pessoal ou eclesiástico. Para tanto, nós temos a palavra de Deus. Que o poder do Espírito Santo possa continuar fluindo em nossas vidas, para que sejamos instrumentos do Senhor, para anunciarmos com ousadia todo o conselho de Deus, visando a edificação da igreja, vidas transformadas, restauradas, edificadas para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, brilhantemente fechando aí o ponto 1, aqui da nossa lição 9. Podemos dizer então nesse ponto, que tem por tema, o plano divino inclui restauração. Nós aprendemos nesse ponto, o plano de Deus inclui a restauração do ser humano e também seu propósito de formar um povo para a sua glória. E assim nós podemos ir ao ponto 2 com o pastor William Barros. Pastor William, o poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Depois de termos estudado o tópico primeiro, junto com o pastor Marcos Santana, nós entramos agora no nosso tópico 2, o poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Introduzindo aqui o nosso tópico 2, eu gostaria de ler o que diz a nossa revista de Dominical, pastor Prates. É bem interessante, olha o que o nosso autor vai dizer. Quantas vezes na história humana a manifestação do poder de Deus e o resultado produzido surpreenderam e superaram as maiores expectativas? Deus falou a Jeremias, seria qualquer coisa maravilhosa para mim? O anjo disse a Maria que para Deus nada é impossível. Agora Deus estava revelando a Ezequiel que o seu poder é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante o seu plano. Meus irmãos, se a gente olhar humanamente falando para a realidade de Israel nesse tempo de cativeiro, o mais provável era acontecer o que aconteceu com muitos povos daquele tempo. Simplesmente desaparecer, sendo engolido pela cultura e pelo tempo de outra nação. É claro. Vejam, o mais provável é que Israel fosse engolido pelos caldeus na sua cultura e etc., e aos poucos fosse sendo dissipado. E aconteceu o que aconteceu, por exemplo, com os filisteus. Os filisteus hoje não se sabe mais nada sobre eles, é um povo extinto. E assim mesmo a maioria dos povos antigos. Então, o que se esperar naquele momento? Vejam, Israel não tem poder político, Israel não tem poder econômico, Israel não tem nenhuma estrutura. Nesse momento não havia direitos humanos, ONU, ou qualquer boa vontade internacional para que Israel pudesse ser repatriado. Ou seja, o mais provável, o caminho natural seria realmente Israel desaparecer. A nação de Israel não existir mais. Só que há um ponto tremendo nessa lição e que acredito que faz toda a diferença. Deus tinha uma promessa para o seu povo. Sabe, irmãos, o que separou Israel da extinção foi a palavra de Deus. Deus liberou uma palavra de promessa para o seu povo. A lição de hoje, irmãos, é um convite a lembrarmos. Você poderia ter morrido naquele acidente, mas não morreu. Quem sabe
havia uma palavra de promessa de Deus empenhada a uma mãe dizendo, teu filho ainda vai ser pastor. Quem sabe pessoas que assistem essa aula agora já enfrentaram ou já viram a morte cara a cara em tantas outras situações. Mas havia uma promessa. Quem sabe Deus disse a uma esposa, teu marido ainda vai servir a mim junto contigo. Nós não sabemos, mas uma promessa pode separar uma pessoa da morte. Pode ser o diferencial entre a destruição e a restauração. Quando nós olhamos a nossa lição, no tópico 2.1 aqui, vai mostrar a esperança. A esperança é uma pergunta muito importante. Como a gente viu aqui, humanamente falando, era impossível. Não havia qualquer estrutura, não havia qualquer situação que mostrasse que Israel poderia ser restaurado. E aqui nós vemos uma coisa muito importante, irmãos. O nosso autor vai mostrar, por exemplo, o agir de Deus, onde muitos acabam se tornando pessimistas. Uma forma de pessimismo disfarçado, ele traz um exemplo aqui de Marta. Olha, eu lembro quando eu tive dengue 3 vezes. E eu espero que você que está assistindo essa aula, se você não teve, que nunca tenha. Eu tive dengue 3 vezes. E a segunda vez que eu tive dengue, pastor Prates, foi muito difícil. Quando eu tive dengue a primeira vez, foi em 98. O médico nem sabia que era dengue direito, não sabia quase nada sobre dengue. Quando eu tive a dengue pela segunda vez, 6 anos depois, eu lembro que o médico já foi fazer exames para descobrir se era tipo 1, tipo 2. Quando eu tive a dengue a terceira vez, o médico foi fazer exames para ver se era tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4, para ver se era dengue hemorrágica. Eu falei, meu Deus, quantos tipos de dengue tem? Eu diria para você que o pessimismo é um tipo 2 de incredulidade. Eu chamaria o pessimismo de uma incredulidade tipo 2. O que vai acontecer? Quando a gente pega a história de Marta e Maria, por exemplo, quando Lázaro morreu aqui, que é ventilado pelo nosso autor rapidamente aqui, veja que Marta vai dizer o que para Jesus? Jesus vem, irmão, quem está falando é Jesus, não é eu. Ele vem e diz o quê? Teu irmão vai ressuscitar. Pensa bem, Jesus chegou, diz que o irmão vai ressuscitar, era para dizer o quê? Glória a Deus. O Senhor falou, está falado. O Senhor falou, eu creio. Qual a resposta dela? Eu sei, Senhor. No último dia. Ainda inventaram a doutrina nova. Pessimista, ele muitas vezes parece crente. Né? Tu vê que ali não era ímpio, ali era gente que recebia Jesus em casa. O pessimista é aquele que não acredita em milagre para hoje. Não acredita em mudança para agora. Ele só acha que Deus vai operar depois, no futuro. Ou seja, ele está sempre esperando adiar a resposta e o seu milagre. Sabe, irmãos, a gente sabe que há um tempo determinado para todas as coisas, está em Eclesiastes capítulo 3. Porém, a gente não pode acreditar que esse tempo determinado vai ser sempre para longe. Eu creio, enquanto nós falamos aqui, enquanto você assiste essa aula, eu creio que existem respostas rápidas de Deus para serem liberadas sobre a sua vida. Eu acredito firmemente em meu coração que há um milagre de Deus chegando para a sua vida e para a sua casa. Sabe, irmãos, eu não posso aqui nessa aula ser irresponsável e dizer que todo mundo vai receber vitória hoje, todo mundo vai ter milagre agora, tudo vai acontecer. Mas eu seria um hipócrita se eu não acreditasse realmente, sabe, sair de casa para vir para o estúdio aqui gravar, se eu não acreditasse que quando a gente está fazendo essa aula aqui, Deus pode curar alguém de câncer, Deus pode fechar uma sepultura, Deus pode virar um cativeiro de uma situação que alguém está vivendo há 20 anos. Irmão, eu creio no milagre de Deus para agora, enquanto você assiste essa aula. Quem sabe agora mesmo, aí assistindo essa aula agora, Deus cancela essa cirurgia que você vai fazer, em nome de Jesus. Quem sabe agora mesmo assistindo essa aula, Deus vai mudar o quadro da sua casa e vai salvar sua família. Eu creio que muitos testemunhos de Deus tremendo podem vir a partir dessa aula hoje. Alguém aí que está assistindo essa aula acredita nisso? Olha, o nosso tópico 2.2, ele vai mostrar para nós ainda um outro ponto importante. O anúncio da palavra de Deus. Sabe, o Vale de Ossos Secos, eles mostram para a gente, pastor Prates, e tem um ponto aqui, acredito que é importante para os professores. É um cenário, o Vale de Ossos Secos, aquele cemitério, é um cenário definitivo. Humanamente falando, é um cenário definitivo. Ou seja, morreram,
estão ali só os ossos sequíssimos, ou seja, não há o que fazer. Olhando humanamente falando, como nós vimos aqui, a história de Israel é um cenário sem mudança. O que vai fazer mudança? E aí eu lembro de Neemias. Um exemplo de como Deus pode mudar coisas assim, tidas como definitivas, é o exemplo de Neemias. Capítulo 1, Neemias é o copeiro, está lá. O que ele pode fazer? Ele não tem poder político, não tem dinheiro, não tem nada, ele não é um político. Ele não é um líder. Ele está lá provando tudo que o rei come, tudo que o rei bebe, etc. E aí, ele está lá no capítulo 2, ele está angustiado, está jejuando, tem 4 meses que ele está em guerra espiritual pelo povo dele, orando, pedindo a Deus mudança, jejuando e orando. E aí, o rei pergunta para ele, por que está triste o teu rosto? Ele já temeu muito, porque ele sabia que naquela época havia muitas conspirações. Olha só, dependendo da resposta que ele dá ali, se o rei desconfiar ou imaginar que ele sabe alguma coisa, o que o rei pode fazer? Mata o copeiro. Se tiver alguma conspiração, já sabem que eu estou de olho aberto, eu mato o copeiro. Ele temeu muito, porque dependendo da resposta dele, você imagina, o homem está jejuando há 4 meses e ainda vai morrer. Aí ele, sabiamente, Deus coloca a única frase nos lábios de Neemias, que ao mesmo tempo vão livrar ele de morrer e ainda vão abrir a porta do milagre. Ele diz, ele vai tocar no assunto, se ele fala de política, meu povo, não sei o quê, o rei olhar... Mas ele toca no único ponto que é sensível tanto para ele como para aquele homem que estava na frente dele. Túmulo dos pais. Isso é um negócio muito importante no mundo oriental. A sepultura dos pais. Ele diz, como não estaria triste o meu rosto, sendo que a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, assolada. Quando ele fala disso, ele mexe no coração do rei. É a única frase certa no meio de milhões de frases. Um homem jejuando e orando, ele tem a palavra certa para o momento certo. E aí o que vai acontecer? O Neemias, olha só, 4 meses orando e jejuando, aquele tempo todo de cativeiro, e em apenas alguns segundos, qual é a resposta do rei? O que me pedes? Acabou. Irmão, Neemias já tem tudo pronto, e dá para o rei lá, tanto de material de construção, construtores, segurança, animais, comida, simplesmente, pastor Prates, em menos de 1 minuto, o Neemias não tem nada. Em 1 minuto, ele está com milhões de dólares na mão. Em 1 minuto, ele tem toda a verba, todo o material, tudo que ele quiser. O rei pergunta quanto tempo, ele determina o tempo, tudo. O que ele precisar está na mão dele. Você imagina, 1 minuto antes não tem nada. 1 minuto depois, ele tem todo o recurso, liberação, documentação, poder governamental, tudo para fazer para o povo dele. Irmãos, que definitivo, não, irmão, não é o diabo que vai ter a última palavra na tua história. A última palavra na tua vida vem do céu, vem de Deus. Não, o diabo fala, que diabo para falar alguma coisa na tua vida, irmãos? A Bíblia diz que Deus opera em mim e você, o querer e o efetuar. Então acredita, a última palavra nesse problema não é do homem, não é do inimigo, é de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, é de Deus que vem a resposta certa. A gente vê aqui uma outra questão importante aqui, o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus, isso é muito importante. Sabe, irmãos, eu faço caravanas para Israel há 10 anos. E ao longo dessas viagens, eventualmente viaja com a gente alguém que não é crente. Alguém que está afastado. Pastor Prates, eu levei uma caravana, tem 2 anos, e nós levamos uma caravana e um casal, já no aeroporto, o marido começou a me dar alguns problemas. Se mostrou meio arrogante, falava muito, queria cobrar muito. Eu pensei, meu Deus, ficar 12 dias com ele não vai ser fácil. Chegou lá, me arrumou um problema na hora do almoço num restaurante, reclamando da comida, e eu tive toda a paciência. E aí a esposa dele me chamou no canto e falou, pastor, tenha paciência com meu marido. Eu vim nessa viagem por causa dele. Eu creio que ele vai se converter. Eu sei que aqui, cada ministração, cada local, estou orando para Deus fazer obra na vida dele. Ele tem um bom coração, mas ele é difícil. Mas eu creio na mudança dele. Falei, irmã, então vamos deixar Deus operar. Foi indo, irmão, dito e feito. Cada local, cada ministração, sabe, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, Monte Carmelo. Fomos indo em local a local. De repente, nós estávamos na Galileia almoçando, próximo à cidade de Tiberíades, onde nós estávamos hospedados. Margeando ali o Mar da Galileia, pertinho de Magdala, a cidade de Maria Madalena.
E aí a gente almoçando, no final do almoço, ele me parou na saída e falou assim, por favor, posso falar contigo um minuto? Eu falei, pode. Ele falou assim, como eu faço para ser batizado nas águas? Eu falei, como assim? Ele falou, daqui nós não vamos no Jordão? Nós íamos depois do almoço no local que nós conhecemos lá como Yardenit, que é um local onde os grupos vão no Rio Jordão, um lugar preparado para receber as caravanas. E nós íamos lá. E ele falou assim, eu queria batizar nas águas. Eu falei, por quê? Ele disse, porque agora eu creio em Jesus de todo o meu coração. A esposa dele é membro de uma igreja nossa, do Ministério de Madureira. Aí eu falei, olha, você não estava na igreja, mas sua esposa é membro da igreja. E eu acho por certo eu ligar para o seu pastor, o pastor dela, para pelo menos conversar com ele. E o que ele falar, eu vou fazer. Ligamos na hora, pelo WhatsApp, liguei para falar com o pastor presidente. E o pastor virou para mim e falou para mim, olha, ele está aí, ele quer batizar? Então pode batizar ele, batiza ele, que já tem muito tempo que a gente está orando para a mudança dele. E aí batizamos ele no Rio Jordão. Irmão, ele voltou outra pessoa, carregava a bolsa de alguém, pedia por favor, agradável. Irmão, eu vi um outro homem. Como é que a pessoa muda tão rápido? Mudanças, transformação. Sabe, irmãos, o Evangelho ele pode fazer isso, o poder da palavra. Veja que todos os milagres, tudo que aconteceu foi no poder da palavra. Deus falou, Ezequiel, profetiza. Ezequiel, abre a tua boca. Sabe, não é a banalização da profecia, como trouxe aqui o pastor Marcos, que hoje virou moda. Eu profetizo na tua vida, eu profetizo aqui e ali. Não, sabe, o poder da palavra. Irmãos, nós ainda temos na igreja os dons. Nós temos na igreja momentos que Deus quer falar e Ele fala. A palavra de Deus é a maior profecia. Irmão, nós precisamos estar atentos a isso. Eu sou da época, pastor Prates, que quando Deus está falando em profecia, a gente fechava os olhos. Hoje eu vejo gente, irmão, pegar celular, tá nem aí, a pessoa está profetizando, está conversando, está almejando. Irmão, a banalização das coisas de Deus, sabe? Com temor, a gente precisa voltar a ter temor nessas coisas, sabe, irmão? Gente que fica fazendo piadinha com línguas estranhas, brinca com essas coisas, irmão, como se isso fosse uma brincadeira. Aqui a gente vai ver nisso o perigo dos extremos. Qual o perigo dos extremos? Antigamente, tudo era espiritual. Agora, nada é espiritual. Por exemplo, a pessoa caiu com epilepsia, é demônio. Então tudo era demônio, tudo era anjo, tudo é demônio. Agora, nada é espiritual. Não, isso aí é problema psicológico. Não, isso aí é surto. A gente está vivendo, os psicólogos de plantão sempre existiram. Vê que quando em Atos dos Apóstolos, Pedro foi solto da prisão, o pessoal estava tudo orando. Solta Pedro, Senhor, solta Pedro, todo mundo orando. Imagina o pessoal voando, correndo, sapateando, mão dada, gente profetizando, estou soltando, estou mandando o meu anjo. Pedro está na porta, a menina foi lá dentro e falou assim, Pedro está aí fora, a resposta chegou. Irmão, o pessoal virou tudo psicólogo, virou e falou assim, está fora de si. Irmão, o pessoal dando laudo psicológico no culto. Está cheio de psicólogo nos púlpitos agora, irmão. Ninguém tenta ser engenheiro no culto, mas já viu alguém tentar ser engenheiro na internet? Não é. Mas psicólogo, todo mundo é especialista do problema dos outros. Aí você vê, irmão, deram um laudo psicológico. Ela está fora de si, surto. E o Pedro está lá fora. E eles estavam lá dentro fazendo o quê? Pedindo para Deus soltar Pedro. Você percebe a loucura do que é isso? Quer dizer, muitas vezes a gente está pedindo coisas para Deus que a gente sequer acredita que vai acontecer. E ainda viramos especialista para dar laudo que... Não, você é bipolar. Já viu? Você é bipolar, você está surtada. A gente está vendo essas coisas hoje no dia a dia. Olha o que vai acontecer. É o perigo dos extremos, irmãos. Então, a gente precisa entender o seguinte. O fato de Deus falar, e esse é um extremo perigoso. Não, Deus falou, não precisa fazer nada. O fato de Deus falar não anula a nossa responsabilidade de ação. Deus falou que ia dar vitória a Josué, capítulo 6. Tenho dado na tua mão Jericó, seu rei e seu exército. Verso 2. O que diz no verso 3? 6 dias sitiarás a cidade, uma volta. Coloca o sacerdote na frente, a arca da aliança na frente. O 7º dia, 7 voltas. Ou seja, o fato de Deus dar uma profecia, o fato de Deus liberar uma promessa, não anula o meu papel, a minha obrigação, a minha responsabilidade, o que eu tenho que fazer. Então, o problema de muita gente, que ele está acumulando profecias como se fossem milhas aéreas, pontos de cartão de crédito, vai num culto, Deus fala, vai no outro culto, Deus fala, mas não acontece, porque a pessoa não faz o que tem que fazer.
Agora, no nosso tópico 2.3, para encerrar minha participação aqui, nós vamos ver outra coisa muito importante na profecia do Vale de Ossos Secos. A ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. E aqui fica nítido uma coisa. Sem o Espírito Santo não há restauração. A igreja falhará sem o Espírito Santo. Nós não podemos substituir a manifestação do Espírito por um bom som, bons instrumentos, pessoas talentosas que cantam bem ou tocam bem, pessoas inteligentes e de capacidade acadêmica elevada. Tudo isso é bom, agrega, soma, mas será inútil sem o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, precisamos voltar a falar na EBD sobre dons espirituais. Precisamos voltar a buscar de Deus o batismo com o Espírito Santo. Nós não podemos mais aceitar que um monte de gente esteja na igreja há 20 anos de crente e até hoje não é batizado com o Espírito Santo. Precisamos voltar a buscar de Deus a manifestação dos dons espirituais, curas, maravilhas, o levanteando, o paralítico andando, o cego enxergando. Irmãos, o diabo fez uma campanha maciça contra os dons espirituais para que muita gente desprezasse e associasse a ideia de profecia, por exemplo, com meninice, com carnalidade e com pessoas corruptas que usam os dons como pretexto para manipular pessoas e enganar pessoas. Mas não podemos deixar que exemplos ruins façam com que a gente perca de vista o benefício da doutrina que deve ser obedecida e não é uma opção, é um mandamento. Está escrito, e eu termino a minha participação lembrando a cada aluno e professor: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Se você, aluno, não é batizado com o Espírito Santo ainda, não termine esse trimestre sem clamar e buscar e jejuar até que do alto seja revestido de poder. Se você sente o chamado de Deus, busque que Deus use a sua vida como canal de bênção, que haja curas e milagres em nosso meio, não para ostentação de ninguém, mas para edificação do corpo e salvação dos perdidos. Que Deus possa te abençoar e que essa aula de hoje possa ficar guardada em seu coração e possamos valorizar o poder da palavra e seguir em frente acreditando que a obra do Espírito Santo na igreja é para que possamos vencer e triunfar em Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, muito obrigado aí pelo seu brilhante comentário aqui no ponto 2. Fechamos então o ponto 2 dizendo que nós aprendemos que o poder de Deus é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante o seu plano. E depois desse estudo maravilhoso do ponto 1 com o pastor Marcos, ponto 2 com o pastor William, vamos então ao ponto 3, resultados da restauração. Meus irmãos, a obra da restauração inclui vivificação para um novo viver. Deus disse que abriria as sepulturas e faria o seu povo sair para passar a vivenciar um novo tempo que incluía uma nova vida. Lembrando que a aula de hoje nós estamos focados no capítulo da visão de Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. Então Deus disse que abriria as sepulturas e faria o seu povo sair delas para passar a vivenciar um novo tempo que incluiria uma nova vida. Esta nova vida, ela, na visão de Deus e no que Deus esperava, incluía viver como povo de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus e viver para a glória de Deus. Correto? Então fica aí como introdução essa palavra para nós, professores, já darmos o início nesse terceiro tópico com essa visão de abertura. Vamos então ao ponto 1 do terceiro ponto, que é o 3.1, viver como povo de Deus. Meus amados, Deus não desistiu de ter um povo para o seu nome. Pastor Marcos Santana também falou isso. E ele até pediu para a gente alterar lá a referência bíblica, né? De Atos 13:14 para Atos 15:14. Eu já tinha até separado esse texto aqui. Também, como sugestão, Êxodo 6:7. Duas referências bíblicas para você trabalhar o início aí no 3.1. Não apenas os judeus, mas Deus está chamando pessoas de todas as nações
para fazer parte do seu povo. Que maravilha, não é? Eu e você fazemos parte dessa visão de Deus, do povo de Deus. Como discípulos de Jesus Cristo, devemos viver no presente século com atitudes pessoais e diárias de devoção, de adoração e serviço a Deus e aos seus semelhantes. É o nosso culto espiritual autêntico. Enquanto estivermos neste mundo, não nos moldando ao sistema deste mundo, mas vivendo uma contínua transformação conforme caminhamos mais e mais em comunhão com o Espírito Santo, sempre mantendo a expectativa da bem-aventurada esperança do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo para nos conduzir à sua glória. São palavras do pastor Marcos Santana em seu livro Aperfeiçoamento Cristão, lançado pela editora Betel e que serviu também como um livro de apoio. Então, eu sempre estarei aqui trazendo essas informações dentro de uma visão de um professor na sala de aula, trabalhar os produtos que a gente tem, onde nós vamos buscar as informações para enriquecer a nossa aula, ok? E assim nós fechamos o ponto 3.1, vamos então ao 3.2, viver de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, viver de acordo com a palavra de Deus é compreender que precisamos abandonar os valores deste mundo, o pensamento mesquinho e egoísta e buscarmos viver uma vida de santificação, visando atender os critérios do reino segundo o caráter de Deus. Eu separei o texto de Tito 2,12, que diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Tito 2,12. Então, como é que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus? Como é que nós cumprimos esse ponto? Como é que eu e você vamos estar cumprindo, encaixado dentro do que Deus espera da sua igreja neste mundo tão corrupto e tão mau? Sejamos moderados, sejamos justos e sejamos piedosos. E assim nós fechamos esse ponto 3.2, podemos caminhar para o final da nossa aula, estudando o ponto 3.3, viver para a glória de Deus. A missão da igreja, meus irmãos, visa acima de tudo a proclamação e a manifestação da glória de Deus. Nosso testemunho perante esta geração passa por sermos sal da terra e luz do mundo, para que o Pai seja glorificado. Mateus 7:13 e 16. E quando nós obedecemos o ide de Jesus, pode ter certeza que nós estamos vivendo para a glória de Deus. O bispo Oíris José do Carmo, nosso querido amigo da Assembleia de Deus Campinas, Goiás, presidente ali daquela belíssima igreja, aquele belíssimo campo, e também presidente da convenção do estado de Goiás, a Conemar de GO, ele, quando foi comentarista de uma revista que nós estudamos, que tem por título Evangelismo, Missões e Discipulado, na sua palavra de comentarista, eu fui lá e tirei uma frase que ele escreveu, que diz assim, abre aspas, fomos chamados por Cristo para frutificar, João 15:16. Jesus continua chamando e estabelecendo condições para ser seu discípulo. Ainda há povos, tribos e nações não alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E mesmo no Brasil, muitos são os desafios para cumprirmos o mandamento do Senhor em diversos ambientes e com diferentes grupos sociais. Então, vamos cumprir também esse ponto? Vamos viver para a glória de Deus? Vamos, ok? E como fazemos isso? Evangelizando. Aqui em Madureira, na igreja que eu tenho a alegria de ser membro e estar debaixo do pastorado do nosso bispo Abner Ferreira,
eu tenho a alegria de todos os domingos estar ali na escola dominical, junto com os meus amigos, e eu sempre trabalho em conjunto com o departamento de missões. Pastor Renato é o nosso diretor de missões, aliás, faz um belíssimo trabalho aqui na Semadem, onde nós temos um trabalho fantástico. Eu ainda quero gravar alguns vídeos de apoio a missões. E eu sempre comento com ele, Pastor Renato, não tem como separar missões de escola dominical. Não tem como. Então você quer cumprir, você quer atender à vontade de Deus, você quer viver para a glória de Deus, faça missões. Procure o departamento de missões da sua igreja. Veja como você pode fazer. Eu não posso ir, mas você pode contribuir. Como é que eu faço missões? Indo, orando e contribuindo, né? Então você pode fazer escolha, os 3, ou 2, ou 1, mas não fique inerte. Viva para a glória de Deus. Faça missões. Faça missões. E assim nós podemos concluir esse belíssimo ponto 3 dessa aula maravilhosa, dizendo que Deus cumpre seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação, para que Jesus seja glorificado. E assim nós chegamos ao final desta aula. Podemos concluir então esse ponto dizendo que eu aprendi que os resultados da restauração são um viver como povo de Deus, um viver de acordo com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. E assim, meus irmãos, nós podemos concluir, né? Querendo o bom Deus, a semana que vem, quero estar de volta aqui com os meus amigos, quero já agradecer, muito obrigado, Pastor Marcos Santana, muito obrigado, Pastor William Barros, vocês toda semana colocando à disposição o seu tempo, para juntos aqui compormos essa mesa honrosa, para levar essa palavra tão gloriosa, que é a Escola Bíblica Dominical. Querendo o bom Deus, semana que vem estaremos de volta aqui para estudarmos a lição de número 10, Visão da Torrente das Águas Purificadora. Muito obrigado a você por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar, comentar. Muito obrigado por estar nos ajudando a fazer a nossa escola ser a maior e melhor escola do mundo, divulgando esse trabalho. Muito, muito, muito obrigado. De coração ao grande público da Rádio Família 97.1 e todos que nos acompanham. Muito obrigado mesmo. Então vamos encerrar. Eu convido aqui o pastor William para nos despedir com uma palavra de oração e peço a você, junte-se a nós nesse momento de oração. Meus amados irmãos, depois de uma aula maravilhosa como esta, vamos orar a Deus agradecendo para que Deus possa continuar nos abençoando e possamos ter o melhor aproveitamento possível com essa aula. Senhor, te agradecemos por mais uma aula, que ela possa alcançar corações, tocar em vidas, ó Deus, tanto alunos como professores, e que a tua igreja seja edificada e que possamos viver um tempo de restauração, ó Deus, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.